Olá, sejam bem-vindos ao Sob as Lentes e hoje a gente vai analisar a série queridinha da Netflix, Emily em Paris. Eu já comentei com vocês que é muito difícil deixar de assistir algo que eu tenha começado, mas essa foi a segunda série que me levou a fazer isso. E a gente vai entender os motivos já já. Essa série mostra a vida da Emily, uma publicitária que deixa sua vida em Chicago e vai para Paris para aceitar um trabalho, um desafio em uma nova agência e vai viver toda a dificuldade do choque cultural e também de relacionamentos muito complicados. Então vamos lá ver os 5 motivos que me levaram a abandonar essa série depois de já ter começado a assistir. Motivo número 1, ela promove a cultura da promiscuidade. Eu sei que falar nisso hoje em dia é até um pouco estranho, né? Porque já tá tão natural, tá tão normalizado, que parece que a gente tá querendo ser puritana ou alguma coisa desse tipo. Mas, na verdade, o que acontece é que essa série trata com muita normalidade os envolvimentos afetivos e até sexuais dela ao longo da série. Ela não só mostra, mas como também aprova, né? Ela mostra de uma maneira, demonstra de uma maneira esses relacionamentos dela, que fica parecendo que isso realmente não tem nenhuma consequência. A gente vê isso nos envolvimentos dela com o chefe Gabriel, que está num relacionamento quando eles se conhecem, né? E mesmo assim isso não impede a eles de viverem um relacionamento também. Então isso é uma coisa preocupante e complicada que a gente tem que estar sempre atento, porque realmente ali há uma promoção dessa cultura de promiscuidade sem mostrar as consequências que isso traz na vida de pessoas normais como eu e você. Desde o primeiro episódio da série, isso é mostrado na vida da Emily como sendo algo que não traz nenhuma consequência ruim, não traz nenhum problema, pelo menos eles não abordam problemas graves e sérios que acontecem quando você se envolve com muitas pessoas assim, sem nenhum propósito, sem nenhum motivo, né? Ou seja, ali a liberdade sexual é exaltada, e isso é algo com que a gente tem que tomar bastante cuidado. Com relação ao envolvimento dela com o chefe Gabriel, considerando que ele estava em um relacionamento com a Camille, isso mostra pra gente na série que você ter envolvimentos com pessoas até que estão em outros relacionamentos e que vai ferir os sentimentos dos outros é algo normal, é algo que não tem nenhum problema. Dá a impressão de que se você está se divertindo, se você está feliz, tá tudo bem. E a gente já ouviu essa mensagem em muitas outras vezes, em muitos outros locais, né? Que o que importa é você estar feliz e estar se divertindo. Mas e o sentimento dos outros e as outras pessoas envolvidas? Fora todas as consequências emocionais que acontecem também na vida da própria pessoa quando ela se envolve com muitas pessoas. A gente pode falar mais detalhadamente sobre isso em algum outro vídeo, mas a gente sabe que realmente tem consequências assim devastadoras para o emocional de uma pessoa quando ela se envolve com vários parceiros sem ter um propósito, sem ter um norte, sabendo para onde vai com cada um desses relacionamentos. E eu contei, ao longo da primeira temporada de Emily, ela se envolve com 7 homens diferentes. 7 homens. Eu vou tentar deixar os nomes aqui para vocês, mas não dá tempo de falar todos, né? Tem aqui alguns comigo, ó. O Doug, que é o namorado dela no início da série, então já é uma pessoa com quem ela se envolve. Depois a gente tem o Gabriel, que é o chefe, que é o principal ali da trama, que vai acompanhar aí por todas as temporadas. Aí a gente tem o Antoine, que é da empresa lá de perfumes. A gente tem o Matteo Cadot, que é o herdeiro fashion lá, daquela empresa do homem muito famoso lá, né? A gente tem também o Timothy, que é o irmão da Camille, que depois eles vão descobrir que ele é menor de idade, e eles têm um encontro íntimo ali, e depois ela chega na casa da família da amiga dela, né, que é a Camille, e ela acaba se deparando com o rapaz ali e entendendo, percebendo que ele era menor de idade, e aí ela fica com aquela vergonha, carregando aquela vergonha de ter se relacionado com ele sem nem sequer saber quantos anos ele tinha ou quem ele era, enfim. Então são pelo menos 7 relacionamentos que acontecem na vida da Emily na primeira temporada. E vale lembrar que essa primeira temporada se passa, de acordo com a história, com a linha do tempo contada ali, em um período de apenas alguns meses. Então não pode ser normal e não pode ser normalizado uma moça se envolver com 7 homens diferentes em um período de alguns meses. Lembrando que eu estou falando aqui em uma cosmovisão cristã. Já apareceram algumas pessoas comentando aqui nos meus vídeos e me chamando de moralista, falando que eu quero ditar regras para as pessoas, enfim, gente, eu tô falando para pessoas cristãs, para uma cosmovisão cristã, que é o propósito do nosso canal. Para o mundo não há nenhum problema, mas a gente pensa diferente, né? Isso é um problema, isso deveria ser tratado como algo mais profundo no coração. O que está faltando nesse coração? Por que essa busca incessante por estar sempre acompanhada? E por que se envolver romanticamente com praticamente todos os homens que ela conhece ao longo da série ou da primeira temporada, pelo menos. Os nossos relacionamentos devem buscar o casamento enquanto cristãos, e a Bíblia nos chama a pureza sexual, né? Não posso ficar falando aqui a palavra, mas vocês já entenderam. A Bíblia nos chama a essa pureza e os nossos relacionamentos deveriam focar e caminhar sempre para um casamento. E quando a série não aborda as consequências mais profundas na vida da própria Emily, nos sentimentos da própria Emily e até de algumas outras pessoas envolvidas, ela está, na verdade, fazendo uma propaganda de um estilo de vida promíscuo.
Motivo número 2 que me levou a deixar a Emily lá em Paris: os arcos LGBT e a modificação de alguns personagens. Um exemplo dessa modificação é a personagem da Camille, que no início da série tem um relacionamento com o Gabriel, que é também o interesse amoroso da Emily, e ao longo do passar das primeiras temporadas ali, em algum momento ela começa como que se descobrir uma pessoa livre, que quer viver um relacionamento livre, e ela acaba se envolvendo até com mulheres, enfim. Então há uma transformação da personagem da Camille em uma personagem LGBT. E a gente entende que isso muitas vezes acontece para atender uma agenda cultural, ou seja, é como se a série não pudesse ser bem aceita se ela não tivesse pessoas LGBT entre os seus personagens, como se ela não tivesse valor se ela não incluir um arco LGBT. Então ela tenta até mesmo modificar personagens que antes não tinham nenhum indício, nenhuma razão para estarem agindo daquela maneira, não era parte do personagem, e você vê com o passar das temporadas eles modificando esses personagens para tentar atender essa agenda. Não estou dizendo que eles não precisem ser inclusos enquanto sociedade, enquanto seus direitos civis, mas quando a série se modifica personagens já existentes só para tentar trazer essa narrativa, fica muito claro que a gente está diante até de uma manipulação, de tentar realmente colocar isso ali para ninguém poder dizer que faltou. A gente tem casos e exemplos de empresas que foram canceladas culturalmente, né, nas redes sociais, enfim, foram canceladas pelo público por conta de não terem propagandas LGBT o suficiente, ou séries que foram canceladas pelo público porque não tinham personagens LGBT o suficiente. Então isso nos mostra que a gente está, num certo sentido, debaixo de uma ditadura cultural, onde ou você abraça essa agenda que está sendo colocada e insere ali os personagens que as pessoas querem ver desse público LGBT, ou você vai ser cancelado, porque afinal você não é politicamente correto e não inclui todas as pessoas e elas não se sentem representadas. E a gente se lembra de algumas marcas também, como Natura ou Boticário, que foram criticadas em alguns momentos online por conta de não terem propagandas com personagens LGBT o suficiente. Então eles foram tão pressionados por só apresentarem casais héteros, por exemplo, em campanhas de Dia dos Namorados, esse tipo de coisa, que em alguns momentos eles acabaram cedendo e incluindo esses casais mais diversos, vamos dizer assim, para poder atender a uma demanda do público. Terceiro motivo que me levou a abandonar essa série: ela apresenta uma visão distorcida da sexualidade feminina. Um dos momentos mais desconfortáveis da série acontece ali na primeira temporada, quando a Emily é mostrada numa ligação com o seu namorado, que está em Chicago, e ela se utiliza ali de um vibrador, então é uma cena bastante desconfortável para a gente assistir. Claro, não é tão explícita assim, né? Mas é uma cena que nos leva a esse entendimento e é falado desse objeto, enfim. E você consegue perceber que ali o prazer momentâneo é visto como uma coisa a ser buscada e não se explora as camadas, né, dessa feminilidade, do ser mulher, de uma maneira mais profunda, que não seja apenas ali buscar os seus desejos e interesses momentâneos. Quando a série faz isso, ela deixa de tratar de questões mais profundas, como, por exemplo, o autocontrole, de você buscar coisas maiores e mais profundas, e fica ali só naquela superfície de você satisfazer os seus desejos da forma mais momentânea e banal possível. E vou te dizer mais, às vezes a gente chega em casa cansado, depois de um dia de trabalho, você só quer assistir alguma coisa leve que possa servir ali para o seu entretenimento, né? E aí você acaba se deparando com uma cena dessa, com um tema tão delicado, tão sensível, tão íntimo, né? Então, onde é que estão aqueles filmes e séries onde você podia simplesmente sentar e relaxar e assistir ali? Podia sentar e assistir em família, era bem tranquilo. Algumas séries também, mas hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Você só quer relaxar, você só quer ser entretido, e aí você tem que se deparar com uma série dessa, com esse nível de intimidade sendo exposta. Motivo número 4, a cultura feminista fomentada pela série. Então a gente vê a Emily como uma mulher do tipo carreirista. O que é uma mulher carreirista? É aquela onde a sua carreira está acima de praticamente tudo na sua vida. E a única coisa que tira o sono da Emily, que deixa ela preocupada, pensando como que ela vai fazer, como que ela vai resolver, é basicamente a sua carreira. Agora, me entendam, não existe nenhum problema em a mulher ter uma carreira. É diferente. Ter uma carreira e ser carreirista são duas coisas completamente diferentes. Nós podemos ter carreiras, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas a série mostra isso como sendo realmente o motor que move a vida da Emily. Ela faz tudo, ela vive tudo em função daquele trabalho. E muitas vezes ela é mostrada até como workaholic, alguém que leva trabalho para casa, que fica pensando em como ela vai fazer, como ela vai resolver. E isso é romantizado, como se o que torna uma mulher valorosa, virtuosa, fosse realmente o quanto ela trabalha e o quanto ela se dedica à sua carreira. Na verdade, não há beleza nenhuma em ser workaholic, né? Quando você é workaholic, você apenas perde tempo de qualidade com a sua família, com as pessoas que você ama, e até mesmo a sua saúde pode e provavelmente será prejudicada
por conta de excessivas horas de trabalho, pouco descanso, pouco tempo de autocuidado, pouco tempo para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu sono, enfim. Não deveria existir romantização nenhuma no fato de alguém, seja esse alguém homem ou mulher, ser workaholic. Mas ali na série a gente vê uma ênfase bem grande na questão de ela ser uma mulher carreirista, que busca a sua carreira e o seu lugar ao sol acima de tudo. E isso também, como eu disse, não seria um problema se não fosse em detrimento do fato de que a série não apresenta um amadurecimento dela. Você não vê ela deixando os mesmos erros antigos para trás, muito pelo contrário, ela continua fazendo as mesmas coisas, dividida nas suas emoções, dividida nos seus sentimentos. Continua balançada por esse homem que tem namorada, que é o Gabriel. Então, assim, você não vê ela amadurecendo, você não vê ela se aprofundando, sabe, nas camadas da sua feminilidade, tentando se entender como a mulher que ela é na sociedade. Enfim, pode ser que eu esteja problematizando demais, é um risco que a gente corre, mas a gente tá aqui para isso. Então ela vai assim, fazendo besteira atrás de besteira e ela não amadurece, ela continua a mesma menina imatura do início até a terceira temporada, pelo menos. Motivo número 5, a personagem da Mindy, que é a amiga dela, e a busca por liberdade que essa personagem explora. A Mindy também tem um comportamento questionável quando a gente olha de um ponto de vista cristão. Ela realmente é uma pessoa que vive ali o momento, vive para curtir, e em algum momento ela termina o seu relacionamento estável com o músico que ela namora ali, para explorar novas opções, para poder se divertir sem compromisso, né? É um pouco estranho pensar nisso. Não é errado você terminar um relacionamento, a gente já falou sobre isso em outros vídeos e podemos falar mais em outros momentos. Mas ela termina um relacionamento estável de alguém que ela parecia gostar e que gostava também dela, por conta de ela ter reencontrado um colega de um tempo passado e ela começa a achar que ela tá com atração por esse colega e ela quer viver outras coisas, ela não quer perder nada, ela quer curtir e viver todos os momentos. Então é problemático a forma como a série mostra isso, que você pode trocar laços profundos e relacionamentos verdadeiros apenas para viver coisas de momento, entendeu? Coisas que você tá sentindo ali naquele momento e que você não quer perder, não quer deixar. Na vida real não funciona assim. Na vida real, se você deixa alguém que realmente gosta de você para viver uma aventura e uma emoção, a chance de você quebrar a cara é gigantesca. E eu tenho mais um problema com a Mindy. Ela não é uma boa amiga para Emily, porque ela sempre dá péssimos conselhos para Emily. Na primeira temporada, quando começa toda aquela confusão relacionada ao Gabriel, que é o rapaz que ela tem interesse e que está num relacionamento com a Camille, a Mindy vai dizer para ela simplesmente mergulhar nessa bagunça e não se importar com nada. E isso não é o que um amigo verdadeiro faz. O amigo verdadeiro é aquele que olha nos seus olhos e te fala que você está errado, que você precisa se arrepender. E a Mindy segue aconselhando ela a se envolver nesses affairs aí que aparecem ao longo da série, que são inapropriados muitas vezes. E ela vai dando conselho do tipo, curta a vida, curta o momento, mergulhe aí na bagunça e seja feliz. Então a gente sabe que esse não é o conselho que um amigo verdadeiro daria. Outro conselho péssimo que a Mindy deu para ela foi também quando ela aconselhou a Emily a mentir no trabalho para poder acompanhar a Mindy na sua trajetória musical ali, nas suas turnês, nos shows que ela fazia nos barzinhos. Em algum momento ela disse para Emily mentir no trabalho para poder acompanhá-la. E concluindo aqui o nosso vídeo, a gente viu que a Emily em Paris é uma série que dá muito valor à gratificação imediata, prazeres momentâneos, viver o momento, curtir aquele momento, sem pensar nas consequências das suas ações e se envolvendo em vários e diversos relacionamentos. E a sexualidade descompromissada também é mostrada ali de qualquer maneira e sem te mostrar as consequências que isso pode trazer para uma vida real. Eu espero que esse vídeo tenha te feito refletir de alguma forma, assim como me fez refletir enquanto eu pesquisava sobre isso, e que a partir disso a gente possa pensar em como a gente pode viver no meio dessa bagunça, dessa confusão cultural que a gente vive hoje, e ainda fazer isso de forma que glorifique a Deus. Tomando sempre muito cuidado com a relativização do que é certo e do que é errado. Então, esses foram 5 motivos que me fizeram deixar a Emily lá em Paris. Me perdoa aí o trocadilho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixa também o seu comentário, o que você acha dessa série, se você assiste ou não, e o que você achou dessa análise. Manda também para alguém que possa se interessar, que possa gostar desse assunto. E vamos nos lembrar sempre que Deus nos chamou para a gente ser diferente do mundo, para a gente não se amoldar ao padrão cultural desse mundo. Deixo aqui um versículo para a gente pensar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por hoje é só isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!